Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Carreiras Não Lineares, o Turnaround Pessoal. Afinal, já não temos mais apenas uma fonte de renda, uma única atividade profissional, e para estar preparados para a longevidade que nos espera, virar a própria mesa se torna uma necessidade, recorrente, cíclica, de tempos em tempos. Mas a começar agora. A Restart Me nasceu com esse propósito de promover o turnaround pessoal com sentido, direção, foco, com impacto na sociedade e no planeta, pensando no legado às próximas gerações. É um imenso prazer recebê-los aqui, nesse ambiente, nessa comunidade, que promove esse sentido profissional de diversas formas. O desenvolvimento dos grupos empresariais, das startups e das pessoas. Acompanhe as nossas iniciativas, ofereça mentoria e seus préstimos profissionais. Venha se desenvolver o seu novo negócio ou sua empresa. Aqui na Restart Me, é assim que nós, profissionais, encontramos nosso propósito. Siga-nos no LinkedIn e assista a nossos episódios e lives gravadas no YouTube. Já são mais de 75 episódios em diversas séries. Agora é hora de introduzir nossas keynotes de hoje. Duas feras que trabalham numa das empresas mais admiradas do Brasil, o Boticário, que já nasceu ESG e é pioneira em muitas iniciativas de preservação, inclusão e na forma como se relaciona com seus colaboradores e demais stakeholders. Obrigado, Ruth, e obrigado, Débora. Por favor, se apresentem e introduzam o tema de como as corporações estão tratando das carreiras não lineares. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade da gente falar aqui de um tema super importante, que já se vem construindo, né, pesquisas há algum tempo, mas está cada vez mais quente aqui no mundo corporativo, especialmente, para que a gente garanta a perenidade e a sustentabilidade, né, das corporações, das pessoas, enfim, então, muito, muito bacana. Me apresentando, então, como você falou, sou a Ruth, sou expert em diversidade e inclusão aqui no Grupo Boticário, sou exemplo de uma das carreiras não lineares, né, então saí do meio gerencial de saúde ocupacional ano passado, era gerente de saúde ocupacional e migrei para uma cadeira especialista, então hoje estou como expert em diversidade e inclusão, então posso falar um pouquinho de cadeira própria aqui, um pouco sobre esse cenário. Para quem possa não nos ver, né, ao longo dessa gravação, eu sou uma mulher negra, estou com um coque no cabelo, uso óculos com armação metálica e preta, estou com uma camisa amarela com gola azul, amarelo ouro, né, gola azul, e o meu fundo de tela é de uma... né, representando o branding aqui do Grupo Boticário, do Novamente, que é um cenário onde a gente costuma sempre trabalhar aqui na nossa construção e conceito, né, de que uma empresa que sempre aprende nunca para. Então, a gente está sempre com a mente aberta aqui para novos aprendizados. E um super prazer ter a Débora aqui hoje como parceira, né, falando sobre um tema super relevante. Fiz questão de convidá-la para esse bate-papo, porque ela, né, vai se apresentar mais, mas, enfim, fez recentemente uma pesquisa muito bacana, né, para um dos programas corporativos do Grupo Boticário, mas convido a Débora, então, para se apresentar e já começar falando aí, ter o tempo e o palco é seu, Debbie. Obrigada, Ru. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite, estou bastante feliz aqui de poder participar desse fórum, né, que promove discussões enriquecedoras acerca do mundo corporativo. Então, para quem não consegue me ver, né, e que assistirá essa live posteriormente, sou a Débora, sou uma mulher negra de pele retinta, estou com o cabelo trançado, com tranças soltas que batem até quase a cintura. Eu estou usando uma gargantilha que tem um girassol e, assim como a Ruth, também estou utilizando uma blusa amarela. Eu faço parte do Grupo Boticário desde 2016, né? E aqui dentro do Grupo Boticário, muito antes do estudo, né, que vou compartilhar aqui com vocês, eu já também sou produto desse universo, né, não linear de carreiras. Então, iniciei aqui na área comercial, minha vida inteira eu fui comercial e vou continuar sendo, né? Para quem passa pelo varejo, sabe que esse bichinho, quando pica, a gente não sai mais dele. Então, iniciei em uma das nossas marcas, né, em unidade de negócio, como coordenadora comercial.
fiquei lá por algum tempo, posteriormente fiz uma transição dentro do próprio comercial, já numa cadeira de consultoria pleno, e aí eu já não tinha mais time, mas tratando de outra marca do grupo. E agora, né, recentemente, fiz uma mudança brusca de carreira, vim aqui para a vice-presidência de tecnologia e pessoas, onde hoje, né, estou como gestora dos programas corporativos e de marca empregadora. Então, dentro desses 6 anos e pouquinho, então já é a terceira movimentação que eu faço, e isso individualmente me traz muita energia. Né, me traz energia e me traz muita vontade de já pensar em qual é o próximo passo. E fico feliz de hoje estar numa companhia que promove e nos deixa muita vontade para fazer essa escolha. Então, eu trouxe um material aqui muito breve, né, para tentar resumir este programa, especificamente de trainee, né, que foi lançado para o mercado como o nome de Articula. Hoje ele não carrega mais esse nome, né, e aí pode ser curioso, porque isso foi uma forma da gente reforçar, né, o estudo que a gente fez e o quanto a gente acreditava na potência que a intencionalidade desse programa teria. Então, eu mostro aqui a apresentação e depois eu volto com esse racional que eu acabei de falar aqui. Ruth, quer me ajudar ou eu compartilho aqui? Não consigo te escutar. Se tiver engatilhadinho aí, pode colocar, senão Tá. eu posso abrir aqui também. Eu coloco. Bem. Quando vocês conseguirem enxergar, só me avisem, por favor. Já conseguem ver? Sim, dá para ver. Ah, boa. Então, vamos lá. Assim que eu entrei na área, tá, em fevereiro desse ano, já havia uma encomenda aqui da nossa corporação sobre o futuro do trainee, né, da nossa área aqui de programas, e para entender, né, o quanto o trainee era válido para a companhia, mas especialmente como as pessoas de dentro e de fora estavam enxergando esse produto, que é um grande produto de RH, né? A gente sabe aí da potência e dos grandes CEOs, né, e executivos que nós temos ao longo aí das corporações que foram advindos dessa modalidade de programa, mas entendendo todas essas mudanças, né, entendendo o quanto esse sistema de SG vem impactando não só a forma com que as empresas fazem a sua gestão, mas como os consumidores, né, se relacionam e também sentem atraídos para fazer parte da companhia, nós fizemos um estudo para chegar nesse programa que a gente lançou agora e está finalizando o processo seletivo ao longo desses 2 próximos meses. Deixa eu diminuir aqui para poder enxergar melhor. Agora eu não estou mais vendo vocês. Então, falando do panorama geral, né, a gente entende, né, que o programa trainee, pelo menos aqui no Brasil, ele foi importado, né, dos Estados Unidos, né, que começou com esse programa lá na década de 50, e aqui, né, levou mais ou menos uns 30 anos para chegar aqui, mas ambos com o foco prioritário em aceleração de carreira e formação de futuros líderes, né? E ao longo dos anos, né, inicialmente a gente tinha programas de trainee muito formatadinhos, né? Quase um Ctrl+C, Ctrl+V, ajustando lá para etnia, realidade de cada nação. E hoje a gente já vê modelos de programas de trainee que começam a se diferenciar de características e objetivos, não só no mundo, né, no mundo e obviamente aqui no Brasil também, e também nas próprias startups, né, que hoje tem um boom aí acelerado e crescem e avançam cada vez mais. E aí, no cenário global, né? Como é que está hoje essa questão do trainee no cenário global? As grandes empresas, né, especialmente as americanas, que foi da onde nós nos inspiramos e importamos o modelo, elas não possuem mais programas de trainee, especialmente nos moldes que tínhamos lá inicialmente. O que elas fazem hoje, né? Elas têm programas voltados para públicos específicos, né? Finanças, tecnologia, P&D,
e geralmente tem foco para jovens especialistas, porque eles entram para esse programa, né, para essa área específica, e de lá eles são desenvolvidos para ficarem dentro dessas áreas. Né? E aí tem outras empresas aqui que, para além disso, de olhar para a área específica, começam a entender que essa trilha de carreira, esse desenvolvimento de carreira, começa a partir de um outro programa, né, que é o estágio. Então, o estágio ele vai te dar um pacote, né, um plano de desenvolvimento determinado e te prepara posteriormente para um programa de trainee ou um outro programa que possa rodar dentro da companhia. Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos aí 100 programas que são abertos todos os anos, né? Cada um com as suas particularidades e objetivos. Hoje, né? E mais do que nunca, em virtude dessa pauta de diversidade que está bastante aquecida, né? E que aqui a gente executa ela e existe, né? E mantém ela viva aqui dentro da companhia, inclusive com 2 diretorias de diversidade, porque a gente acredita que é importante, que é necessário e que é urgente. Né? E aí hoje a gente vê muitos programas aí no Brasil voltados para a diversidade em geral, ou com foco, né, para negros, para mulheres, para PCD, né, para a população LGBTQIA+. Então a gente tem aí Magalu, Bayer, Mondelez, são grandes referências em programas voltados para a diversidade. E, obviamente, né, dentro dos critérios ali, contemplam pessoas que já se formaram há mais tempo e possuem experiência profissional, que é o caso da Heineken. A gente geralmente tem um programa de trainee, que ele tem critérios ali de formação. Quando olha para públicos internos e externos, ele vai ter recomendação de gestor, ele vai ter tempo de casa, mas hoje no Brasil a gente já vê esse movimento muito forte, né, de olhar para a diversidade e ampliar esse tempo, né, de formação, ou complementar esse tempo de formação para também pessoas que tenham bastante experiência profissional. E aí, quando a gente olha para as startups, né, no geral, empresas de tecnologia, elas não possuem um programa de trainee. Né? E aí aqui a gente já começa a embasar um pouco o que a gente está falando. Por que disso? Porque como as startups elas têm um molde de velocidade muito acelerado, né? O que elas fazem hoje são programas específicos, né? Que estão bastante conectados a planejamento, a projeto, muito mais do que programas de desenvolvimento de carreiras. Então, ele não é um programa de trainee, né, com começo, meio e fim. Ele deseja, naquele momento, daquele plano, daquilo que tem que se concretizar, é aonde a pessoa vai se desenvolver e contribuir. Aqui, rapidamente, né, um panorama de carreira linear versus carreira múltipla, né? O quanto nos últimos anos a gente vem tendo essa mudança de visão como indivíduo e sociedade na perspectiva do conceito de carreira, que era um pouco que a gente estava falando aqui antes de vocês chegarem. Então, a gente sai daquela trajetória carreirista, né, de ciclo de longos anos, em uma única organização, onde a gente sempre olhava a carreira de uma forma vertical, né, e um crescimento linear que tecnicamente era previsível, né? Você entrava lá como auxiliar de compras, depois passava lá por encarregado de compras, e aí depois você passava para gerente de compras, diretor de compras, e assim ia. Né? Com ambição única e exclusiva de ocupar um cargo de gestão dentro dessa empresa, né? Dentro das lideranças dessa empresa. E o mais peculiar daqui, que a gente trabalhou nesse modelo durante muito tempo, quem fazia a gestão da nossa carreira nesse modelo era a organização, né? Quem desenhava, quem nos mostrava as possibilidades era a organização. Essa gestão estava muito mais na mão da empresa do que da gente. E aí a gente passa hoje para um modelo que os desafios, né, e aprendizados, eles se realizam em diversos contextos. Então, a pessoa hoje ela não tem a intencionalidade de estar na companhia. Pode estar e pode haver, né? A gente está falando aqui de estudo de mercado, mas na maioria do tempo as pessoas hoje querem passar por ciclos que envolvam desenvolvimento e aprendizado, mas ciclos que entreguem experiência e muito menos promessa de carreira.
né? Então, a progressão ela é múltipla, né? Ela é descontinuada, ela é transversal, horizontal, né? Ela é mesclada. Os indicadores geralmente são estabelecidos pela própria pessoa, né? O que eu quero nesse momento, nessa experiência que eu estou passando aqui. E com isso a gente reforça muito mais a valorização do profissional, né? Do que a valorização da carreira em si, olhando para a etimologia da palavra. Então, aqui, quando a gente vai para a carreira múltipla, retomo o que deveria ser o certo, né, desde o início, que a gente assume a gestão da nossa carreira. Uma pesquisa feita pela OMAP, né, com a geração Z, nos ambientes de trabalho, mostra aqui nesses gráficos, né, que hoje essa geração está muito mais voltada para desenvolvimento, né, seguido ali, obviamente, de dinheiro e propósito, do que carreira propriamente dita, né? Entrar, me estabilizar e ficar nessa empresa o quanto tempo eu conseguir. Então, fazem muita conexão do propósito do que é dito pela empresa e o que efetivamente é praticado, e valoriza espaços, né, de oportunidade e desenvolvimento. E com relação às expectativas, né, do jovem com a empresa, hoje, né, e acho que depois, a partir de 2020, com a chegada da pandemia, questões de saúde mental, né, de cuidado com a saúde, conectado com segurança psicológica, que é um tema que eu gosto bastante também de falar, fazem com que sejam os determinantes para as escolhas das pessoas se manterem na companhia ou não. Então, é essa relação aqui que hoje impera e que a gente está muito atento para atrair e reter os melhores talentos aqui dentro da companhia, né? Então, de forma geral, o que essa geração deseja? Flexibilidade no ambiente de trabalho, salários competitivos, autonomia, e acho que hoje os modelos de trabalho, né, aqui pelo menos na companhia a gente tem 3, oferecer autonomia reforça a responsabilidade, né? Não é aquela autonomia que a pessoa fica a Deus dará, especialmente no modelo remoto, mas faz com que aumente o comprometimento, né, por essa oportunidade de um ambiente mais fluido e com muito mais comprometimento e colaboração, né? E, obviamente, engajamento com alguma causa ou propósito, que é questão de ambiental e de diversidade também, como exemplo. Então, né, como o propósito do programa que a gente lançou, objetivamente, era buscar, né, oportunizar carreiras múltiplas e menos lineares, fortalecer, né, o nosso jeito de ser e fazer, que é como a gente opera aqui dentro da companhia, a partir das nossas 5 essências, e proporcionando o desenvolvimento desses talentos durante toda a jornada, incluindo o processo seletivo. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, ao longo de todo o programa, ele encerrou as inscrições no dia 23 de setembro, mas desde que foram abertas as inscrições, desde a semana 1, esses talentos recebem uma pílula de desenvolvimento. Independente se eles vão passar ou não, se eles vão continuar no processo, a nossa intencionalidade era demonstrar, né, que entendemos o porquê eles se inscreveram e compartilhamos com eles carreira, mindsets, jornada de aprendizado ao longo de todo esse processo. E aí, aqui eu trago uns dados gerais, né? Por que para nós era importante mudar esse mindset. Então, aqui a gente tem comparativo de evasão dos trainees daqui da companhia versus o mercado, né? Onde a gente tinha 6 pontos percentuais aí acima do mercado, embora a gente venha reduzindo isso ao longo dos anos, né? Tempo de permanência dos trainees na companhia, e quando a gente olha para a promoção de um especialista, por exemplo, versus um trainee, a gente não tinha uma dispersão muito espaçada. Então, isso significava que, dentro do propósito que a gente tinha de acelerar a carreira, talvez, dentro do modelo do trainee que funcionava aqui dentro, ele já estava um pouco esgotado. E fazendo uma pesquisa com os próprios trainees, né, da companhia, né, nós tínhamos aqui a forma de conectar talentos com projetos desafiadores que não conseguem ser realizados pelo time do dia a dia. Então, a gente botava o trainee lá para fazer um projeto transformador e ele acabava virando um headcount, e isso não desenvolvia ele e nem estimulava que ele continuasse se autodesafiando, né? Tinha a questão da jornada do herói,
né? Então, o trainee já chegava lá com o peito inflado de que, né, ele era o suprassumo, e aí chegava lá no final, ou se ele não era alocado numa área que ele gostaria. Isso causava uma frustração. E olhando para os talentos internos, né? Eu estou ali naquela área, já estou trabalhando há algum tempo, e aí desenha minha carreira para aquela posição, e chega uma pessoa que, de alguma forma, vai retardar esse meu planejamento. Então, a gente também sofria aí com indicadores de aproveitamento interno. E aí os principais questionamentos, né? Por que a gente olhava somente para um público restrito, né? Num pool de 13 mil colaboradores? De acordo, né, com a visão de diversidade, equidade e inclusão, o sucesso tem que ser para todos e todos, não somente para alguns. Focar, né, menos na jornada do herói, sim coletivo, que eu acabei de falar, e a cultura do novamente, né? A gente fala muito aqui dentro da companhia que é menos perfeição e mais considerando o erro como ferramenta de aprendizado ao longo da jornada. Então, os próprios líderes, né, estavam entendendo que esse headcount, um headcount caro, né? Mas que estava com limitações aqui de mindset de inovação e aberto ao novo. E, obviamente, que a gente, dentro da nossa mudança aqui na companhia da gestão de novo modelo de gestão, a gente, com o modelo do trainee que nós tínhamos atualmente, a gente estava muito afastado disso que a gente estava instituindo aqui na companhia. Então, esse programa ele foi reformulado, né? Ele é um programa que ele hoje oportuniza que, ao longo da jornada, a pessoa faça um onboarding, né? Ele conheça todas as áreas da companhia, faça rotation nas fábricas, nas nossas lojas, espaços de revendedoras, né? Olhando para o mindset do negócio. Essa pessoa ela tem a oportunidade de transitar, né, em áreas, dentro da própria área, ele transita em diretorias / gerências diferentes, com o intuito de entender, se aprofundar e estar preparado para fazer o seu projeto transformador. Porque o que acontecia anteriormente? Esse fracionamento aqui ele era muito maior, e aí, dentro da dinâmica, né, da companhia, a pessoa quase não conseguia entender o que ela estava fazendo ali. Então, começou por essas mudanças. E aí aqui, né, um pouco dos requisitos, hoje a gente ampliou, né, o tempo ali de formação. Aqui saiu 2019, mas a gente ajustou isso para 2018, né? Como é que a gente acolhe, né? Como é que a gente inclui as pessoas? Então, ao longo do tempo, nosso programa de trainee, ele não estabelece, né, qual a universidade, qual curso que você tem que estar estudando, e também não faz exigência de idioma. E aí, quando a gente olha para o público interno, né, além de critérios de priorização de grupos minorizados, a gente tem aqui qual é o grade de função, né, que essa pessoa precisa estar alocada, até qual grade, o tempo que ela tem que ter de casa e, obviamente, né, sempre trabalhando a colaboração e a conversa franca com o gestor, a gente precisa dessa avaliação do gestor. E aí é isso, eu nem sei se eu passei do meu tempo, mas fiz questão de trazer aqui um pouco desse caminho que a gente transitou aqui para hoje oferecer um programa de desenvolvimento que agregue, que contribua e faça com que as pessoas realmente se sintam parte a partir do que elas desenham a carreira delas. E só fechando o ponto que eu me comprometi aqui lá no início, a gente hoje trata, né, o programa aqui como um programa de trainee, porque ele tem os moldes, ele tem um fluxo, mas a intencionalidade dele de desenvolvimento é prioritária. E quando a gente lança esse programa para o mercado sem o nome de trainee, a gente teve muitos bons resultados já no processo seletivo, né? E compartilham. Nós tivemos alavancagem em todos os grupos minorizados na perspectiva de inscrição. Nós tivemos mais de 200% de pessoas internas inscritas, né? A gente saiu ali de 120 pessoas para quase 400 pessoas inscritas internamente, porque elas enxergavam que o programa de trainee não era feito para elas, e quando a gente oferece uma perspectiva de desenvolvimento, esse número cresceu. A gente, quando abre as pessoas que são inscritas, a gente vê muita pessoa do varejo de operações, que geralmente estão ali, né, no automático, e se sentiram parte e com oportunidade de se desenvolverem. E, para nossa surpresa, né, grata surpresa, a gente teve um pool de inscrições de pessoas 40 a mais, né? Que isso conecta muito ali com
o que ocorre nos programas corporativos hoje no Brasil, exemplo ali da Heineken, que é a oportunidade da gente mesclar as gerações, né? E o quanto a gente cresce quando a gente tem também pessoas que já passaram por corporações e tem um conhecimento aí que pode ser muito bem dividido com todo mundo. Então é isso, falei demais, não foi? Boa, Deb, obrigada por, né, apresentar, trazer esse contexto. Acho que aqui a gente traz um dos cenários, né, quando a gente fala de carreira não linear, que é esse redesenho do que sempre foi a carreira trainee, que é um passo, né, formado para buscar novos executivos, novas lideranças de negócio no mundo corporativo, e acho que traz um pouquinho do cenário do que o Fernando tanto comentou no encontro anterior, quanto abriu, né, a fala de hoje falando sobre como a gente precisa se readequar, né, as necessidades do mercado, as necessidades pessoais também. E acho que também só pegando junto aqui do que a Débora já trouxe, a gente dando nomes ao que se chama hoje nas carreiras, é o que a gente vem falando da carreira Y, da carreira W e da carreira X, que ela traz muito nesse contexto, né? Quantas pessoas não necessariamente buscam mais hoje pelas posições de liderança, por carreiras, né, gerenciais, executivas. Se busca também, né, uma ascensão profissional a partir de uma linha especialista, que é o que traz a carreira Y, né, quando a gente olha sob a perspectiva pura. Então você pode tanto ir para uma linha gerencial, executiva, liderança, enfim, mas você também pode ir para uma linha mais técnica de especialista. A carreira W, que também tem se construído bastante nessa conversa, que eu posso ser um especialista e ainda assim fazer gestão de projetos ou pessoas, e aí muito mais um cenário sazonal, né, de pequenas entregas, do que necessariamente ser o gestor ou head, né, de alguma, ou a gestor, enfim, a head de alguma cadeira, de alguma atualização. E acho que a que chama mais atenção, que tem se falado muito, especialmente pós-pandemia, que é a carreira X, né, que as pessoas atuando vinculadas a propósito. E aqui, muito mais do que a gente, né, vir numa linha subjetiva, é como é que a gente olha valor de fato, né? Como o indivíduo cada vez mais tem se atentado ao valor de carreira, ao quanto de entendimento e essência de conexão ele tem com o que ele está entregando. Então, é menos sobre altos salários, altos cargos, né? Uma exposição de mercado, mas fazer sentido o que você se propõe todo dia a realizar. E aí entra muito a questão da reputação das marcas, né? O quanto é importante que as marcas se vinculem cada vez mais a aspectos de reputação, de valor, de fato, do seu branding ali para o mercado, para a sociedade, para que essas pessoas que são grandes talentos do mercado queiram fazer parte, vincular, né? Como a gente começou brincando ali, né? O quanto a gente assina o nome das companhias, o nosso sobrenome aqui, e o quanto cada vez faz mais sentido eu vincular o meu nome ao de uma companhia que também faça sentido na minha lógica, né, de propósito e de valores. Então, acho que aqui a gente consegue ver um cenário bem bacana de como o mercado tem se modificado, se movimentado, para que as pessoas possam alcançar outras formas de serem felizes na carreira, não necessariamente, né, tirando aquele salto de que sucesso era ser líder, sucesso era ser né, ter uma posição de gestão no mercado, numa linha executiva ou não executiva, mas com o status da liderança. Hoje tem que fazer sentido, né, para as pessoas, hoje tem que explorar o melhor delas, né, trazer o melhor delas, para que elas de fato possam também entregar o melhor para a sua atividade, para o seu negócio no seu dia a dia. A gente apertou um pouquinho o tempo aqui, mas se tivermos perguntas e ainda tiver tempo, Fernando, volto contigo aí. Legal, quero agradecer muito a Débora aí por compartilhar esse estudo que você fez e faz bastante sentido, né? Os findings aí que vocês descobriram aí para o Grupo Boticário e que puderam compartilhar com a gente. Sensacional. Isso está mostrando que lá na base, né, lá na aquisição, já se está pensando essa multiplicidade de carreira, essa multiplicidade de possibilidades de trabalhar dentro de um grupo econômico forte aí, como é o Boticário. Bem interessante e agradeço aí esse compartilhamento. Mas agora eu quero abrir para considerações de vocês aí, da plateia aí, que possa fazer, quem quer começar aí fazendo uma pergunta. Vamos lá, Ana. Bem-vinda, Ana. Bom dia, gente. Obrigada. A minha pergunta é assim, primeiro, super interessante, né? Excelente tudo que vocês falaram, mas como faz esse processo? Assim, tem muita empresa ainda que está no modelo tradicional, né? Eu acho que nem a carreira Y foi implementada. Como é esse processo de mudança, principalmente a mudança de cultura, para você implementar tudo isso que vocês falaram? Obrigada pela pergunta, Ana.
parece ser bem complexo e, na verdade, não é algo simples e fácil, né, da gente colocar, mas o legal e que vem acontecendo no grupo, desde 2019, né, a gente sai, como eu disse para vocês, eu já tive 3 movimentações aqui, e antes a gente olhava muito por unidade de negócio, né? Candice Berenice, o Boticário, Eudora, tudo verticalizado. Quando a gente faz a mudança para o movimento de um só grupo, a partir de 2019, e em seguida implementa o ciclo de OKR como modelo de gestão da companhia, isso força, né, que as áreas trabalhem mais em colaboração, né, e em prol dos mesmos objetivos. Eu não trato só de olhar as metas da minha área. Eu sei que o que respinga aqui em mim em programas, eu preciso da Ruth lá em diversidade e eu preciso lá de comunicação corporativa também. E aí, a partir disso, né, e dentro do que a Ruth explicou aqui, desse nosso mindset aqui de aprendizagem, que é o Novamente, a gente começa a pilotar pequenos projetos, né, interdepartamentos, e também, no paralelo, a gente começa a trazer benches de mercado e fazer esses estudos para recomendar as mudanças que a gente precisa fazer. Então, numa empresa mais tradicional, conservadora, que é o que você está trazendo, muito mais difícil fazer uma mudança de grande escala se a gente não tem uma mudança, por exemplo, do modelo de gestão da companhia. Vai ser mais difícil. Mas, se eu trago um bench de mercado, né, se eu olho para uma área que hoje, dentro dessa companhia, você tem uma oportunidade de mudar, o ideal é que você pudesse fazer uma recomendação de um projeto, né, de um piloto, e exercitá-lo ali para trazer, né, o antes e o depois, as oportunidades e as evoluções que vocês conquistaram. E aí, assim, aos poucos, fazer essas mudanças. Agora, né, sendo bastante realista e olhando, fazendo a projeção de futuro, a gente tem lido, né, e acompanhado aí, né, com a Gartner e várias outras fontes de pesquisa, que a gente precisa absorver e olhar como difundir e adaptar esse mindset para que essas empresas se sustentem e se mantenham ativas e atraiam bons profissionais aí para sua perenidade. Excelente, obrigada. Muito bom. Quem é o próximo? Oi, Juliano. Puxa a palavra aí. Ninguém levantou, levanto eu. Bom, não vou perder a oportunidade de Boticário, né? Sempre uma referência no que a gente está já há tempos atrás, o conceito de sustentabilidade, aí foi evoluindo para, né, responsabilidade corporativa, e hoje muito fala-se do ESG, né? Eu queria entender como vocês são mestres em colocar esses conceitos na prática, né? Eu queria entender como é que hoje funciona a questão do ESG. Se é algo totalmente transversal ao negócio, 360, então todas as áreas já estão, as pessoas fazendo carreira X, Y, Z, elas já entram nesse contexto, já está incorporado nos OKRs, ou se também existe, né, vocês colocando muitas pessoas hoje procurando, né, propósito, enfim, as pessoas que estão realmente querendo se engajar nos temas práticos de ESG, de desenvolver projetos, de melhorias, desde embalagens mais sustentáveis ou projetos sociais dentro das comunidades. Vamos lá, pego essa. Bom, a hora de... Hoje é estruturado no Boticário, né? Opa, picotou um pouquinho, não sei se foi o meu sinal ou o teu, Juliano. Perdi só teu finalzinho aqui da pergunta. Vocês me ouvem bem? Era isso, era como isso hoje está estruturado dentro da filosofia e da prática, né? Da aplicação do ESG no Boticário, era isso. Legal, boa, obrigada pela pergunta também. O grupo, como o Fernando até apresentou logo no início, ele já nasceu com essa premissa da ESG bastante vinculada, assim, ela faz parte dos valores, e aí é menos sobre clichê de acreditamos na sustentabilidade, mas de fato é uma prática ativa. Então, lá, o grupo tem 44, 45 anos, né, desde a sua fundação, que nasceu lá na época como O Boticário,
e desde então, ali logo, né, sempre surgiram, né, projetos que cuidavam e olhavam para a perspectiva de sustentabilidade e manutenção do meio ambiente, na questão de resíduos, que era o mais forte até então, do consumo de água e energia, tanto que as nossas duas fábricas, né, tanto a de Camaçari quanto a matriz em São José dos Pinhais, no Paraná, Camaçari na Bahia, né, e São José dos Pinhais no Paraná, tem o selo LEED de certificação verde, então a empresa é sustentável de um modo geral, os nossos centros de distribuição também já nascem, né, muito voltados a essa construção, então, de fato, para a companhia é valor, né, associar, né, aspectos de sustentabilidade ao seu negócio. Isso vai se refletindo nas pessoas. A gente sempre olhou muito sobre a perspectiva de ESG e aqui olhando para as 3 letras de fato, né? Olhando para o meio ambiente, olhando para as questões sociais e olhando para questões governamentais com uma maneira muito profunda e fato vinculada à nossa estratégia de execução. O como a gente quer chegar faz todo sentido, né? E não só aonde a gente chega de fato. Então, eu não posso falar que eu vou ser a maior, né, rede de franquias do mundo se eu fizer isso a qualquer preço, se eu fizer isso, né, prejudicando o meio ambiente, ou as pessoas, ou a sociedade de um modo geral. Então, isso está muito vinculado aos nossos OKRs, como a Débora apresentou, toda a nossa estratégia desenhada, né, aos indicadores de resultado e de sucesso do negócio, trazem na transversal do negócio como um todo, de todas as suas marcas e áreas de atuação, de todas as vice-presidências, compromissos voltados à diversidade, compromissos voltados à redução de resíduos, a cuidados, né, de modo geral com o meio ambiente. Então, da mesma forma como nós, na vice-presidência de tecnologia e pessoas, temos olhares e perspectivas, né, sobre impacto financeiro, resultado, satisfação do nosso franqueado, do nosso cliente, o time lá de varejo, o time de estratégia de finanças, também está olhando sobre a perspectiva de economia, de redução de papel, de cuidado com as pessoas, de equidade de gênero, de racial, inclusão de pessoas com deficiência e por aí vai. Então, virou, de fato, uma grande mistura no negócio, na companhia, todos falam a mesma língua e todos olham para os mesmos objetivos. Não é sucesso para mim se eu contratar se eu tiver uma redução de resíduos só na vice-presidência de gente. Eu tenho que ter isso no negócio como um todo. Então, de fato, está atrelado. E aí, em 2019, né, como a Débora falou, a gente ampliou, quando veio o cenário de um só grupo, ou seja, deixamos de ser o time de Boticário olhando para o Boticário, o time de Eudora olhando para a Eudora, quem disse Berenice, Beauty Box, Vult, por aí vai, para ser o Grupo Boticário olhando para o Grupo Boticário. E aí, dentro desse cenário também veio a expansão das áreas de diversidade, uma área de diversidade, né, uma gerência sênior de diversidade, que olha para a perspectiva externa, de impacto social, de comunicação, de produtos, e uma que olha para a jornada do colaborador, ou seja, um outro time que olha só para as questões de equidade, inclusão, diversidade dentro da companhia. Porque o que a gente fizer dentro da companhia vai refletir automaticamente para a sociedade, né? Então, esse cenário está bastante misturado e cada vez mais com profundidade, mas é algo que já vem lá praticamente desde a fundação da marca, né, da primeira marca até ao que somos hoje enquanto grupo. Não sei se eu respondo a tua pergunta. Não, excelente. E aí você falou muito importante isso, você já está incorporado nos OKRs de todos, né? Senão fica aquele discurso bonito, não, mas vamos para a prática, vamos medir, o impacto é fundamental você medir. Muito obrigado, Ruth, pela resposta aí. E complementando, ele, assim, para a gente isso é tão valoroso e é um aspecto de cultura tão forte que não é só uma questão de indicadores vazios, isso também está vinculado à remuneração variável das nossas lideranças, né? Então, as lideranças hoje também estão comprometidas diretamente, inclusive com interesse financeiro, né? Se for o caso, dentro dessa proposta. Então, é algo que, de fato, a gente está comprometido em fazer, interessado e sabe que é possível realizar. Então, se de todos os caminhos, né, que existem dentro dessa construção não fizer sentido minimamente pelo bolso, que também vai haver o movimento. Mas como é algo cultural, fica fácil também já tocar nesse caminho dentro dessa pauta. Obrigado, Ruth. Parabéns, Ruth, parabéns, Débora, excelente saber que o Grupo Boticário se preocupa com esses fatores. E entender que segurança psicológica e diversidade são fatores que promovem inovação. Como é que é entrar nessa seara de segurança psicológica que, depois da pandemia, passou a ser fundamental para que as pessoas consigam se manter em seus cargos? Como é que foi esse processo de incutir em gerências e principalmente na média gerência, esse fator de segurança psicológica? Acho que aqui as duas podem falar muito bem, mas aproveitando na época que eu estava ainda na área de saúde, né, ocupacional, e Débora, por favor, venha na sequência, a gente criou
Um pouco antes da pandemia, o grupo já olhava, já tinha uma área específica para cuidar do tema de saúde mental no GB, né? GB, carinhosamente chamado aqui Grupo Boticário. E quando a gente começou a construir essa conversa de cuidados em saúde mental, era muito mais uma provocação de parar de fazer o que todo mundo vinha fazendo, que era contratar serviço, rede de atendimento de psicologia para o colaborador, né? Então, uma das frases que mais me marcaram dentro da consultoria que nos ajudou, né, nessa construção foi: não adianta a gente ficar criando sala de descompressão, a gente precisa atuar no que de fato está comprimindo as pessoas. Então, é menos sobre dar terapia, consulta aqui, bônus disso, bônus daquilo, ambiente com sala de pebolim ou mesa de sinuca. O que de fato faz com que as pessoas se sintam pressionadas, desconfortáveis e inseguras de estar naquele ambiente. E aí a gente começou a olhar para a causa raiz. Dentro disso, a gente fez toda uma construção e análise pensada sobre o sistema, as relações e o indivíduo. Se o indivíduo está se sentindo pressionado, porque talvez as relações não estejam boas, seguras, construídas de maneira solidificada, e isso vem porque o sistema é pesado dentro disso, né? Eu tenho um sistema de metas que olha a individualidade, que pressiona o indivíduo pela produtividade, performance, alta produtividade, alta performance, e não necessariamente isso traz valor, porque aí eu acabo estimulando as pessoas a fazerem tudo de qualquer forma ou a qualquer preço. Então, olhar para a forma como a gente constrói o sistema impacta diretamente em como os indivíduos vão construir as relações, e aí eu diminuo a pressão que essa pessoa, né, esse indivíduo de fato, vai estar carregando. Dentro da cultura de transformação que a gente começou a evoluir dentro disso, era menos sobre tá aqui o voucher de terapia e mais sobre vamos ser vulneráveis, somos seres humanos, não somos heróis e heroínas, né? Não vamos acertar sempre, errar é permitido, a gente só precisa aprender com esse erro, né? Então não é, saiam errando e tá tudo bem. A partir do nosso erro identificado, o que a gente aprende e faz com que ele não se repita. Então não é sobre a Ruth não pode errar, putz, errei, entendi, estou acompanhando o processo, levanto a mão, me ajuda, preciso de ajuda ou não, já entendi sozinha, ajusto a rota e vou adiante. Quando a gente começa a abrir ambiente de vulnerabilidade para sair do caminho de perfeição e entender que somos humanos, isso favorece demais o nosso ambiente de segurança psicológica. E aí, trabalhar na pauta de diversidade é automaticamente, né, relacionado, porque eu preciso também garantir que as pessoas se sintam inseridas, incluídas, valorizadas e respeitadas. Então, a gente começa a falar sobre quebra de vieses, que é o pré-julgamento, em cima do que eu vejo, olho para aquele indivíduo e tomo de decisão rápida, a valorização do indivíduo, do acerto, do aprendizado que ele possa ter, e da permissão que essa pessoa tem de ser um ser humano, e não um super-herói, né? Então, construir essa jornada de cultura de conceito e ir para trás do contexto da terapia, eu tiro a responsabilidade do ser humano de fazer yoga, fazer atividade física, se alimentar direitinho, e você não é saudável porque é responsabilidade tua. E passo a olhar para o todo e falar, puxa, de fato não é só você que vai trazer, que vai movimentar essa jornada de segurança psicológica e cuidado, né? Tem um todo aqui que precisa agir, e aí a gente volta para a pirâmide o tempo todo de sistemas, relações e indivíduos para garantir parte da segurança psicológica. Diga lá, Debbie. Não, nem preciso complementar. O que eu vou fazer é só dividir um link aqui de um artigo que eu escrevi sobre segurança psicológica para um evento de tecnologia em julho, em parceria com a Programaria, né, que é uma startup de tecnologia que olha para o público feminino, e que, além de trazer os 4 estágios, né, dentro de segurança psicológica, fala exatamente isso que a Ruth fala, né? Trabalhar com segurança psicológica é você reconhecer a individualidade do outro para que ele dê o melhor dele na fortaleza que ele tem, entender que essa pessoa não vai, se eu não sou a mais fera em Power BI, não adianta o sistema me pressionar a isso, porque ele vai acabar me adoecendo, fazer com que eu saia, né? Permitir o erro, desde que, né, a gente haja rápido e haja aprendizado, como a Ruth disse, e também que a gente tenha cada vez mais uma comunicação transparente e sem melindres com todas da organização, incluindo a hierarquia, porque isso traz conexão, isso reforça a contribuição e o questionar, que são 2 dos estágios de segurança psicológica e que fortalecem as relações. Então, tem um campo, né, do sistema, mas também tem o seu campo, enquanto indivíduo, enquanto profissional, de se fortalecer, reconhecer quais são os seus valores, né? As suas fortalezas, e trabalhar a organização para aceitar você da forma que você é. Parece fácil, né? Mas a cada dia, se você olha para esse mindset de segurança psicológica, se você compreende os estágios, você se fortalece e fomenta que a organização venha com você também.
Muito bom. Renato? Olá, olá, bom dia a todos, parabéns aí, Ruth e Débora. Uma pergunta sobre a ponta, né? Sobre as lojas. Toda essa cultura de colaboração, toda essa cultura bastante estruturada em ESG, etc. Como que a companhia, como que o grupo faz para que isso chegue na ponta, né? Nas lojas, principalmente nas lojas franqueadas? Existe algum tipo de acompanhamento ou indicador criado aí pelo grupo para que essas questões reverberem e reproduzam resultados nas lojas, em quem está na ponta, principalmente na ponta de atendimento ao cliente? Sim, tanto interno quanto externo, né? Interno eu digo lojas próprias, externos franqueados, acho que a Débora pode me ajudar aqui também, mas a gente tem um ciclo de treinamentos obrigatórios, voltados aqui para a nossa rede franqueada, para a nossa estrutura de colaboradores do varejo da ponta, então eles recebem, né, um ciclo ali de oportunidades de aprendizado e eles precisam dar o check, né, na realização daquele treinamento, e o time de franqueados tem o IAF, que a gente chama de IAF, que é uma série de pontuações que os nossos franqueados recebem por cumprir ou não itens relacionados aos direcionamentos, né, às diretrizes que o grupo se propõe, entre eles questões de sustentabilidade, de diversidade, e aí vai desde queixas do nosso cliente, a de fato, né, documentações parte formal que eles entreguem para evidenciar de que estão atendendo essas diretrizes. Então, além de ciclos de treinamentos, pílulas, né, de desenvolvimento, a gente produz muito conteúdo para garantir que o nosso franqueado também fale, né, se comunique da mesma forma como a gente tem procurado aqui fazer pensar, e quando isso não acontece, ele é penalizado, né, de algumas formas aqui, contratualmente falando, que são evidenciadas. Mas sim, eles recebem pontuações, bonificações, que podem favorecer ou, né, reduzir o espaço deles de atuação, né, com a utilização da marca do grupo ou com as marcas do grupo no mercado. Complementando o que a Ruth trouxe, ainda tem a parte da estrutura, do duro, né? Hoje a companhia tem um compromisso, até dividir ali, se vocês não conheciam ainda, o nosso site sobre uma beleza de futuro, né? Fala sobre os nossos compromissos de eliminar todos os resíduos plásticos até 2030 da nossa cadeia. Então, gradualmente, a gente já vem substituindo as embalagens plásticas, né, por embalagens sustentáveis. A gente tem lojas hoje em modelos, né, em cash carry, que são containers sustentáveis. As nossas vitrines, elas hoje, tudo que sai dali vai para cooperativas, para que isso seja reutilizado, ou isso vira bolsa para uma ativação dentro com o time das centrais. E quando o time, né, as pessoas da ponta entendem que o que está lá no site se concretiza, né, não só em ações que ele pode perceber, né, nisso que eu trouxe agora, mas que a gente traz conhecimento para eles, isso engaja e reforça o senso de pertencer, porque as pessoas sabem que não é só uma fala. Então, e juntando com o que a Ruth disse hoje, a nossa rede franqueada, né, o pró, né, de ser um regime de sucessão dentro da nossa rede franqueada, ajuda a passar de geração em geração tudo que a gente fomenta aqui. Então, aquele bem-sucedido que está no grupo há 40 anos, já passa para o seu filho, que vai ser o próximo sucessor, como é que funciona, e que para essa relação perdurar de forma sustentável, é esse manual aqui que a gente precisa seguir. Queria ficar falando aqui até... Muito bom. Já estamos com o tempo estourado, mas o espaço para uma última colocação, pergunta, questionamento. Vamos lá, Guilherme. Ruth e Débora, comenta conosco como é que o profissional experiente, acima dos 40, está colaborando com essa tua nova fase, esse novo programa de trainee. Como é que vocês estão conseguindo captar aquele profissional que teve uma vida corporativa num modelo muito mais arcaico do que deve ser hoje? Como é que você conquista esse profissional e como é que você faz esse aculturamento nessa nova realidade que vocês estão impondo aí de uma carreira não vertical, uma carreira sem a necessidade que o cargo seja o crachá dele, mas sim com propósito e com amplitude de conhecimento? Boa, Guilherme. Então, só de não termos ido para o mercado com o nome de trainee, a gente validou que essa geração
também tem sede de se desenvolver, ou seja, se reinventar, né, dentro do futuro das organizações que a gente vem acompanhando hoje. Quando essa pessoa entra, além do onboarding, né, que todos os novos colaboradores do grupo passam, né, para conhecer toda essa cadeia que passa por SG, por cultura, né, e mindset de empresa que sempre aprende, dentro de todo esse programa existe uma trilha de desenvolvimento, onde, junto com as áreas de negócio, a nossa interface, que são as nossas BPs, nós entendemos quais são os skills ideais para que essa pessoa se desenvolva e, ao final dessa jornada, ela esteja preparada para fazer a melhor escolha, né, de como ela quer seguir a carreira. Então, não é um programa que ele vai trazer uma trilha de aprendizado Ctrl+C, Ctrl+V, mas sim olhando para a necessidade dos negócios e para preparar essa pessoa para que ela esteja lá. Então, hoje, se eu pudesse colocar uma fórmula, né, de potencial, ela está envolvendo, né, evoluir comunicação, né, olhar para o delta da trajetória de vida e aprendizagem, e também que essa pessoa carregue as essências. Eu sou uma pessoa que sempre lidei com gente, mas eu não sou uma pessoa de RH, mas entregando, né, esta fórmula para a companhia, eles entenderam que eu tinha essa oportunidade de estar aqui hoje à frente dessas duas áreas. Então, é mais ou menos assim. E além do programa, né, como a Deb trouxe, que atraiu muitas pessoas, né, de diferentes gerações, a gente também tem as vagas afirmativas, né, que de um modo geral várias lideranças têm direcionado vagas para pessoas acima de 40 anos, para pessoas acima de 50 anos. Então, assim como a gente abre vagas afirmativas para pessoas negras, para mulheres trans, homens trans, para pessoas com deficiência, também a gente tem direcionado vagas afirmativas para pessoas de diferentes gerações. Embora ainda não seja o tema prioritário do GB, a gente trabalha com um tema prioritário por ano, né, então já foi gênero, já foi equidade racial, esse ano de pessoas com, próximo ano, esse ano é LGBTQI+, ano que vem pessoas com deficiência, a gente vai entrar no próximo, né, no seguinte, com o público de diferentes gerações, e aí as ações vão ser massivas, né, mais fortemente falando, né, nesse sentido, para atração ou sustentação, né, retenção das pessoas aí acima de 40 anos na companhia. Maravilhoso, muito bem. Muito obrigado pelas respostas. Muito bem. Eu agradeço tremendamente aí, Débora e Ruth, pela colaboração e pelos companheiros aí que fizeram perguntas aí que possibilitou a gente compreender mais e melhor como essa questão das carreiras não lineares, né, que elas são tratadas dentro de um grupo que tem outras visões também a respeito da sustentabilidade, a respeito da inclusão, né, do impacto e do propósito, do engajamento das pessoas no propósito, né? Então, agradeço tremendamente a participação de vocês e convido a todos a entrar no nosso canal no YouTube, Restart Me, e seguir as gravações e esses episódios que a gente vem desenvolvendo e trazendo para vocês. Vou encerrar a gravação. Muito obrigado.